Boa noite, companheiros e companheiras cotistas. Estamos começando a nossa 4ª semana do Ao Vivo da CUT, onde a gente propõe que você assiste o que o trabalhador e a trabalhadora têm para dizer sobre os temas que fazem a diferença na nossa vida. Não assista nesse horário o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal da grande mídia. Assista a gente, vem com a gente na página da CUT Rio, vem debater o que aperta o calo da classe trabalhadora. Sou Duda Quiroga, secretária de comunicação da CUT Rio, e hoje eu vou tocar o debate com vocês. O nosso tema hoje é a Casa da Moeda, e tem tido muitas polêmicas sobre esse tema, né? É o passaporte, que teve aí, todo mundo acompanhou nas redes sociais, nos jornais. As pessoas sabem menos, mas tem a nossa moeda sendo feita fora também, que é importante a gente saber, a gente entender o que está acontecendo lá. Então, para debater hoje com a gente esses assuntos, estão aqui comigo 4 companheiros, como vocês podem ver, que são representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira e similares, sendo que esses 4, em especial, são representantes dos funcionários da Casa da Moeda. E aí, entre eles, está aqui ao meu lado Aloysio Júnior, que é o presidente do sindicato. Do lado dele, Edson Francisco, que é o secretário de comunicação, meu companheiro da comunicação lá no sindicato, e que, olha, ano passado fez um vídeo com a gente da CUT, no 10 de maio, num dos nossos dias de luta, falando, dando uma grande aula de história. Então, acho que ele vai trazer um pouco de história hoje aqui para a gente também. Aqui do meu outro lado está o Rony, que é vice-presidente do sindicato, e ele é do setor da produção das cédulas do nosso dinheiro. Então, olha que importante a gente saber como é que isso funciona. E na ponta, aqui do lado, o Emerson Bispo, que é o representante do sindicato junto às federações e que também é o cara que está aqui para falar com a gente hoje sobre o tema do passaporte, porque ele trabalha exatamente no setor da produção de passaportes. Então, fique ligado, mande suas perguntas, a gente vai estar o tempo todo aqui acompanhando também seus comentários, para que a gente possa trazer e ir tirando as dúvidas de vocês que estão nos ouvindo também. Vou pedir para o Aloysio, como presidente, fazer uma fala inicial, então. Boa noite aos espectadores, boa noite Duda Quiroga, nossa amiga e companheira de muitas lutas, meu companheiro Emerson Bispo, Rony Oliveira, Edson Francisco e os demais que estão nos ouvindo. Primeiro dizer a satisfação de estar aqui na CUT, essa central que muito bem representa os interesses dos trabalhadores e da sociedade como um todo, e debatendo esse tema importante, como outros que já passaram por aqui, outros que virão. E hoje, nós da Casa da Moeda, né, ou talvez nos últimos 2 a 3 anos, nós estamos passando um momento muito difícil, né? Seja na tentativa do governo, que acabou conseguindo aprovar a possibilidade de produzir o meio circulante nacional, que é cédulas de moeda, em outro país, assim que houver uma necessidade ou por algum outro tipo de situação, acabando com isso, quebrando a exclusividade da Casa da Moeda, né? E a gente está aí lutando para que isso não aconteça, não dê essa oportunidade, mas de fato isso já foi acontecido. Já vem acontecendo, aconteceu num determinado momento. E também vamos estar falando em relação ao passaporte, que é a polêmica mais atual, né, que envolveu toda a sociedade, e a ideia nossa é que a gente venha dar essa contribuição aqui, sendo mediado pela nossa companheira Duda e com os companheiros tão valorosos como Edson, Emerson Bispo e o nosso companheiro e amigo Rony. Então essa é a ideia, a gente está dividindo com a sociedade e poder também, além de estar esclarecendo, poder estar tirando as dúvidas que nos for apresentada durante esse nosso debate. Não, eu queria passar aqui o companheiro também, os outros companheiros que pudessem também, nesse início, também se apresentar, né, ter a oportunidade de estar falando com o nosso público. De passar para o nosso companheiro Edson Francisco, que é nosso diretor de comunicação e com certeza tem uma contribuição importante a estar dando no nosso debate. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu esqueci. Esse é um tema super importante, a questão do passaporte está polêmica no momento, mas é legal a gente contar que a data foi escolhida para homenagear vocês, já que amanhã é o dia do moedeiro, né, porque é o dia da santa padroeira de vocês, que é a Santana. Então, e eles, inclusive, amanhã terão uma festa lá no sindicato, porque a luta também tem que ser feita dos abraços e da solidariedade entre aqueles e aquelas que lutam ombro a ombro todos os dias, né? Isso aí. Boa noite a todos, meu nome é Edson Francisco. A gente está aí praticamente há um mês, né, da posse dessa nova diretoria, na qual estou aí como representante, né, do sindicato na função de diretor de comunicação, né?
E diante do atual quadro político que nós estamos vivendo, diante de todas as mídias que se tem hoje em dia, de canais para poder estar passando as problemáticas que hoje acontecem no país, das empresas estatais, a gente vê assim com uma grande oportunidade da gente estar contribuindo nessa pasta para poder estar levando para a categoria moedeira e também para a sociedade as problemáticas que envolvem a Casa da Moeda do Brasil e também as demais estatais e politicamente aquilo que vem acontecendo no governo. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Duda. Muito obrigado pelo convite aí, Edson, Aloysio, Emerson. E dizer para quem está nos assistindo que esse link é muito importante, até para a gente estar falando para a sociedade a importância do servidor público, né, o servidor público federal. Nesse momento que o ataque vem sendo direto nas mídias, nas grandes mídias, né, que o problema do Brasil está com o servidor público, está com o servidor público federal. Então, eu acho que a gente discutir passaporte, discutir o meio circulante, também é mostrar a importância desses servidores, pois nem sempre a mídia oficial transmite o verdadeiro trabalho do servidor público, né? Então, traz para a grande população aquela impressão que o servidor público é aquela pessoa que não faz nada, que recebe dinheiro sentado na cadeira. Então, é importante essa iniciativa da CUT, e até que venham outras categorias também de servidores públicos, para mostrar a importância e mostrar no dia a dia das pessoas a importância do nosso trabalho. Então, agradecer aí a gente poder colaborar aí um pouquinho para tirar a dúvida de toda a sociedade. Então, vamos passar para o companheiro Emerson Bispo. Obrigado, gente. Fica difícil falar por último, né? O pessoal que está assistindo aí, porque todas as falas foram contempladas, fica difícil, mas vamos tentar. Em nome do Sindicato Nacional dos Moedeiros, nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, participando dessa mesa de debate tão importante, desejar uma boa noite a vocês que nos acompanham através do Facebook, nesse ao vivo, e contar com a participação de vocês que nos assistem. Mande suas perguntas, seu questionamento, compartilhem, convide os amigos para assistir, porque esse debate é importante. A Casa da Moeda é uma empresa com mais de 300 anos de existência, é uma empresa pública mais antiga do país. E como empresa pública, e mesmo sendo antiga, ela não está livre dos ataques que todas as empresas públicas estão sofrendo. E a gente vem aqui debater um assunto muito importante, que é para trazer o conhecimento, não só dos trabalhadores, dos companheiros, que lutam com a gente ombro a ombro, mas da sociedade brasileira, entender um pouco da nossa problemática como trabalhador e a luta que as empresas estão passando hoje para sobreviver, que é o caso da Casa da Moeda do Brasil. Fique conosco, obrigado pela sua participação e estamos juntos. Mais 40 minutos aí de debate e espero que seja enriquecido tanto para nós quanto para vocês que nos assistem. É isso aí, já temos 5 comentários aqui. O companheiro Sérgio Guedes Damasceno falando CUT na base, filiado a CUT presente. Companheira Rosângela Vargas falando Minas presente com certeza. Jaqueline Oliveira mandou um recado para o Rony, falou assim, Mendes assistindo. Bruno Lima falou parada geral no dia 1º de agosto, não ao aumento dos impostos, fora Temer e diretas já. Daniele Moreira, parabéns pelo canal, sempre aberto, a população precisa saber um pouco mais sobre o que realmente vem acontecendo. Companheiro Tiago Matos falou, a Casa da Moeda do Brasil possui servidores competentes e que honram seu trabalho. O desmonte dessa casa é mais um passo do entreguismo desse governo golpista, desgoverno golpista, não ao sucateamento da Casa da Moeda. E aí continua aqui, Moedeiros presentes, de São Bernardo assistindo, de São Bento, perdão, em Pernambuco assistindo. Então, assim, fã do trabalho, então, temos aqui vários comentários, e aí eu acho que a gente pode passar agora, então, para a nossa conversa, o tema que todo mundo quer saber. E eu vou propor que vocês comecem um pouco contando a história da produção da cédula de moeda, do dinheiro e dessa polêmica agora. Qual é o problema do dinheiro nacional, né, do real, eventualmente ser produzido fora, e como é que foi construída essa decisão que, enfim, como é que ela atinge o conjunto da população brasileira? Vamos lá, vamos tentar fazer de maneira bem didática,
vale a gente voltar um pouquinho no tempo, em 1994, com o lançamento do Plano Real. Né, que antes do Plano Real, o plano econômico do Brasil era o Plano Cruzeiro Real. Né, e ali foi a primeira tentativa, à época do governo, de fazer um desmonte da Casa da Moeda. Né? Então ali foi colocada a situação de importar as cédulas, tendo em vista que a Casa da Moeda não teria condições de manter o meio circulante. Só que, Duda, ali tinha uma situação que era a troca do plano econômico, não era a troca de uma família. Então a troca do plano econômico, ela requer mesmo uma produção mais ativa, mais rápida. E na época todos os companheiros da Casa da Moeda se empenharam, o pessoal da administração foi para a fábrica e a Casa da Moeda conseguiu colocar na rua, mostrando a capacidade que a Casa da Moeda já tinha em 1994. No ano de 2010 vem a nova família do Real, só que aí já não era uma troca de um plano econômico, era a troca só de uma família por uma questão de segurança. Né? Nós sempre temos que falar do dinheiro como um artigo de segurança, né? É uma questão, é um símbolo nacional. Então a família de qualquer cédula ela tem que ter uma renovação por causa de falsificação, por causa das modernidades. Então em 2010 a Casa da Moeda ela foi preparada, o Parque Fabril foi modernizado, para a gente estar podendo, né, fazer essa nova família do Real, que contém os itens de segurança mais modernos que existem no mundo, no que diz respeito à impressão de cédulas. Né? Pois bem, no ano de 2014 acontece o contingenciamento do governo, e com esse contingenciamento a produção de cédulas no Brasil, né, cai consideravelmente. Né? Estava previsto para o ano de 2014 uma produção de 3 bilhões e 200 milhões de cédulas. Vou só te interromper um segundo, você precisa dizer o que é o contingenciamento, para ficar claro para todo mundo. O contingenciamento, houve um corte da verba do governo, um corte orçamentário do governo para o Banco Central. Então o Banco Central se viu ali com menos dinheiro, vamos dizer assim, teve que encomendar menos cédula. Só que existia toda uma programação de produção de cédula. Eu não vou também vou tentar dinamizar mais aqui, para a gente entrar no assunto em questão, que quando há essa queda na produção de cédulas, ali ficava claro que não existia o risco de ter uma ruptura, de não ter o meio circulante na mão do brasileiro e da brasileira. No ano de 2016, o Banco Central, através de um documento da Casa da Moeda que disse que estava tendo problema em um equipamento, o Banco Central se utiliza desse documento e manda uma carta para o presidente Temer, né, Banco Central mais Ministério da Fazenda, fazendo a solicitação de uma medida provisória para imprimir cédula no exterior. E o que chamou a atenção dos trabalhadores lá da Casa da Moeda foi a velocidade que isso ocorreu, né? Que a medida provisória, do tempo que o Banco Central fez o pedido até o governo editar a medida provisória, foi um período muito rápido. E a Casa da Moeda ali já tinha feito o aviso que ia conseguir fazer a produção do meio circulante. Né? Então, isso é uma coisa interessante de você falar, que ela tinha feito o aviso, né? E como é que era essa relação da Casa da Moeda com o Banco Central antes do governo golpista e como ficou depois? Só para a gente poder dar uma contribuição aqui, né? Saiu no Valor Econômico de 2013, 2014, salvo engano, no mês de abril, o balanço patrimonial da Casa da Moeda dos últimos anos anterior. Então, existia depois que, citado pelo nosso companheiro Rony, do Plano Real, criada a nossa moeda nova, a Casa da Moeda teve com o Banco Central uma cobrança de previsão de produção. E em 2008, o Banco Central apresenta uma perspectiva de produção de 10 anos, de 2008 a 2018. No intervalo aí desse tempo teria uma Copa do Mundo e uma Olimpíadas, e anteriormente uma
Paralimpíadas, o Brasil, né, ia estar sendo visitado por muito país, e era importante apresentar uma nova família de cédula, que é a nova família de 2010. Em função dessa previsão, a Casa da Moeda fez concurso público em 2009, fez concurso público em 2011. A Casa da Moeda, ela comprou insumos, ela se programou para de 2009 a 2018, está produzindo, em média, no período de hoje, agora, mais de 3 bilhões de cédula e mais de 2 bilhões de moedas, trocando todo o meio circulante e, lógico, conforme já falado aqui, com o meio circulante com maior segurança, identificada mais o que pede o mundo, os padrões do mundo, e a Casa da Moeda tem todos os equipamentos de segurança, todas as condições de segurança para fornecer uma cédula segura, né, para o nosso país, consequentemente, em outros países também, que acaba tendo valor a nossa cédula. Então, o que você está contando aqui é que teve um investimento desde 2009 para a gente não precisar hoje comprar cédula de fora, que foi o que o governo golpista fez ano passado. Perfeitamente. O que até de 2009 a 2013 vinha se cumprindo essa previsão, né, na marca, né, a Casa da Moeda correspondendo à expectativa do Banco Central. Quando a gente tem a crise de 2014, a gente sofre um problema muito sério. Para você ter uma ideia, o investimento que foi feito na Casa da Moeda nos últimos, de 2009 a 2014, foi próximo de R$1 bilhão. Ou um pouco mais, porque foi feito um investimento em dólares, compra em equipamento, todos os equipamentos da Casa da Moeda de segurança, sua grande maioria não são nacional, vêm de outros países da Europa. Temos companheiros aqui que teve a oportunidade de ir viajar à Europa, conhecer os equipamentos, o Rony teve essa oportunidade de conhecer equipamentos que foram comprados para poder ser instalado no nosso parque gráfico e atender essa demanda grandiosa de produção. E a Casa da Moeda fez sua parte. No governo em 2008, no governo em 2009, nós tínhamos uma política de governo que valorizava o funcionário público, seletista, que tinha um papel estratégico na política de governo. Então a Casa da Moeda cumpria um papel, não somente os seus trabalhadores, para com a questão social nacional, mas cumpria um papel estratégico de Estado, de segurança, seja no passaporte, que é de grande segurança, seja na produção de cédulas e moeda, seja na produção de selo rastreáveis, que ajudou muito a Casa da Moeda, o país, na sua arrecadação. Então, explica para a galera o que é o selo rastreado. O selo rastreável, cabe um capítulo mais adiante, mas só para entender, é o selo de controle de bebidas. Seja bebidas frias, que é o Sicob, como a Scorpio, que seja de bebidas quentes, cigarro, né? E então isso é produzido na Casa da Moeda. Mas o Sicob, ele garantiu o crescimento da arrecadação nos últimos 6, 7 anos, porque se instalava na linha de produção dos envasadores um equipamento que, ao final da produção, você sabia quanto se produziu daquela bebida, seja ela um refrigerante, uma cerveja, uma água, quanto se produziu e quanto aquela empresa devia de imposto à União. E, infelizmente, esse serviço foi descontinuado em dezembro de 2015, né? Dezembro de 2016. E aí isso cabe mais um capítulo, mas só para devolver, o Rony poder explicar com mais propriedade a questão operacional, nós estamos vivendo, nesse momento, uma questão fruto de um entendimento político. Ou seja, em 2014 nós vivemos uma crise, houve contingenciamento do Banco Central, a nossa produção, que estava prevista para 3 bilhões e 700 milhões de cédula, baixou para menos de 1 bilhão e meio de produção. Nossa previsão, que era para mais de 1 bi e 700 milhões de moedas, baixou para menos de 1 bilhão de moedas. E essa política de recessiva, ou de controle, né, de investimento ou de gasto, ela continuou no período de 2014, que houve uma redução significativa na linha de produção da Casa da Moeda, se repetiu em 2015 ao ponto dos trabalhadores da Casa da Moeda se utilizar do instrumento muito importante que existe no Congresso Nacional, que é a Comissão de Legislação Participativa. Nós conseguimos fazer uma audiência pública na Comissão de Legislação no Congresso Nacional em Brasília. Foram mais de 100 trabalhadores da Casa da Moeda lá, e lá nós discutimos a importância do meio circulante, junto com o representante da Polícia Federal, com o representante da Fundação Oswaldo Cruz, com pessoas do Banco Central,
para falar da importância e a segurança que tem o nosso dinheiro e que nós não aceitávamos que o governo, por uma ação política, comprometesse, né, o nosso meio circulante, que a gente sabe como é sofrido um trabalhador conquistar o seu dinheiro, do seu ganha-pão do dia a dia, e você tem em sua mão um dinheiro em espécie de qualidade, bem feito, e a Casa da Moeda, ela tem isso, tem os artistas da Casa da Moeda que produzem as famílias, né? Eles têm muito carinho naquilo, aquilo é como se fosse a vida deles, eles produzem uma satisfação, e a gente sabe que a alegria de um trabalhador já é de conquistar seu dinheiro do dia a dia e poder portar um dinheiro de qualidade, que é a segurança também que a Casa da Moeda propõe e tem feito essas cédulas de moeda. E só para lembrar aqui, para passar para o Rony dar continuidade na questão mais da produção, nós temos quase 30% da população brasileira que não tem conta bancária. E essa informação nós tivemos nesse seminário. Então, nós somos um país que muita gente trabalha com dinheiro, faz o escambo, né? Ele pega o dinheiro vivo, paga em espécie, recebe troco e movimenta a nossa economia com dinheiro. Então, quando você tem um dinheiro de maior qualidade, você tem também a maior durabilidade do dinheiro em circulação. E, consequentemente, você tem um ganho da coisa pública. Enquanto maior qualidade, mais tempo de durabilidade, você consegue ter maior controle e, consequentemente, tratar melhor o dinheiro público e servir melhor a sociedade, o que a Casa Moeda vem fazendo muito bem. Que, infelizmente, nós estamos sofrendo um processo de desmonte de um governo, na nossa avaliação, que não tem compromisso com as coisas dos trabalhadores, um governo que não tem compromisso com a soberania nacional e, por isso, ataca os servidores de uma forma geral. E, nesse caso, nós estamos falando da Casa Moeda, que está tendo um ataque frontal das suas conquistas históricas de mais de 300 anos, de qualificação profissional, de bom atendimento à população brasileira. Então, o que nós estamos vivendo hoje não é fruto de um acaso, infelizmente é fruto de uma política, na nossa opinião, equivocada, que não valoriza os trabalhadores, em especial, de uma forma geral, mas em especial o trabalhador público, que tem um compromisso de servir cada dia bem e melhor a nossa sociedade. Acho que é bom agora, e também não sei quem quer complementar essa parte, mas contar um pouco dessa coisa do como é que dessa gestão desse bem público, né? Falar qual é o lucro que a Casa da Moeda tinha com a cédula, com o selo rastreável, enfim, como é que é o ganho, como era e como está da Casa da Moeda. Só uma informação que é importante, essa nova família do real era para ela ter sido trocada, né, até o início da Copa do Mundo. Então, era para desde 2014 a gente não está mais em circulação o real antigo. E esse contingenciamento trouxe isso. Até hoje a gente ainda vê circulando o real antigo. E, Duda, só para você ter uma ideia, o lucro líquido da Casa da Moeda em 2013 foi 784 milhões em 2013. E no ano de 2016 nós tivemos um lucro de 60 milhões. E com previsão de esse ano ainda ser mais duro ainda a vida da Casa da Moeda. Mas só para ter uma noção da queda de rendimento de uma empresa pública, e lembrando que esse lucro ele é revertido à sociedade, entendeu? Mas só para a gente dar uma ênfase aqui na MP, na tal que virou lei, né, a MP 745, o que nos espantou no início foi a relação que primeiro o governo autorizava a encomenda do Banco Central de moeda e moeda metálica por país estrangeiro. E ele ainda aqui no seu artigo 2º, ele diz que se caso a Casa da Moeda tiver a inviabilidade ou fundada incerteza quanto ao atendimento pela Casa da Moeda da demanda do mês circulante, essa compra pode ser feita sem licitação. Isso que ainda na época, né, Luiz, a nossa luta, Luiz, o Edson, o Emerson, nossa luta em Brasília, porque ele não só autorizou a compra do nosso mês circulante no exterior, como também autorizou que fosse feita sem licitação. Facilitou, né? Facilitou. Então, a Casa da Moeda é um ente público, né? Facilitou para quem, né?
a Casa da Moeda é um ente público e ela tem que respeitar toda a licitação, toda a legislação para compra de insumo, dar preferência para aquela indústria, para as indústrias nacionais, mas chegou nesse momento aqui o governo atropela, né, essa situação e dá essa autorização aí para, inclusive, comprar sem licitação, e foi o que foi feito no ano passado, quando o Banco Central encomendou sem licitação a compra de cédulas de R$ 2 da Crânia B, né, que era a antiga Casa da Moeda da Suécia, e foi comprada por um grupo americano. Então isso mostra ainda a face pior desse governo aí no desmonte do que é público, né? E aí você desmonta o que é público e gera emprego em outro país, né? E aí depois vem falar do desemprego ou das... Gera emprego e gera riqueza em outro país, né? Porque a cada real que deixa de ser produzido pela Casa da Moeda do Brasil, é bom deixar claro para a sociedade que a empresa pública, ela, o que é conquistado pela empresa pública, ela retorna como bem para a sociedade, né? A empresa pública ela não é igual à empresa privada, que o ganho da empresa fica para um dono, né? O dono é a sociedade. Então, se você está produzindo as cédulas e moeda no exterior, você está, e ainda por uma empresa privada, né, que a Crânia B não é uma empresa pública, então você está tirando mais investimento na educação, mais investimento na saúde, e acaba isso virando uma bola de neve quando a gente faz essa avaliação na maneira nacional, né, das outras empresas estatais. Você falou do investimento na saúde, na educação, me remeteu ao tema que o Aloysio passou aqui rapidamente, do selo rastreável, porque a gente, né, também é outra coisa que gerava um lucro para a empresa pública e que gerava um retorno para o Estado, que poderia ser usado para a saúde e educação e que a gente perde quando deixa de fazer o selo. E é legal um pouco explicar o que é esse selo, como é que funciona, para que a gente tinha esse selo rastreável, enfim. O selo rastreável, né, ele era um selo que o controle de bebida nas fábricas, então tinha lá uma marcação digital, né, e essa marcação era feita uma leitura e a Receita Federal poderia estar acompanhando a produção e consequente a receita daquela fábrica para poder estar pagando os impostos em dia, né? E isso aí, infelizmente, houve aí uma ruptura desse processo, né, no final de 2016, e isso aí fez com que a Casa da Moeda, a perda desse faturamento da ordem assim bruta de 1,5 bilhões, né? 1,5 bilhão. Atualmente, a Casa da Moeda vem procurando, para poder atender a sociedade na questão de falsificação de bebida, falsificação de cigarro, que esse é a função da nossa empresa, trazer soluções em segurança para esse efeito de rastreabilidade. Eu tenho até aqui que a Casa da Moeda, ela está entrando agora aqui no que eles tiveram aqui, deixa eu ver aqui, é o SINCRAF, que é um sistema nacional de rastreamento, né, que vai, uns chamaram de Cicobi Light, que vai ser um sistema mais reduzido e que vai poder estar atendendo também, está feito de teste, estão indo nas fábricas para poder gerar um custo menor que isso que foi solicitado pelo sistema, né? Então a Casa da Moeda vem tentando trabalhar para poder estar atendendo essa demanda da sociedade. E só para poder contar, contribuindo mais, são vários produtos aí que a Casa da Moeda ela vem trabalhando. Recentemente o sindicato teve muita, assim, a gente trabalhou bastante na questão da unificação dos documentos em vários, no Brasil, né? Porque você, para tirar um documento, o paulista vai lá, tirava um, o carioca tirava aqui no outro órgão, o gaúcho, então houve a necessidade aí de o Brasil ter uma identificação única, né? E nós tivemos até uma situação em que essa documentação com os bancos de dados, né, dos cidadãos brasileiros poderia até ser feito no exterior, né? E a gente entrou, né, conversando com a sociedade, com as pessoas envolvidas nisso, conseguimos, né, fazer com que a Casa da Moeda entrasse
nesse processo, mas infelizmente, mais uma vez, o governo vai lá e tirou essa exclusividade da Casa da Moeda, na qual para a gente assim, é uma questão de segurança nacional, os dados do cidadão ficar numa empresa pública, onde nós temos ali uma sala-cofre, onde tem toda uma segurança para poder estar atendendo a sociedade em relação a isso. Então, tudo isso aí foi tirado, o governo foi lá, a gente está lutando ainda para poder ver se consegue tirar esse veto, né, na qual tirou a Casa da Moeda dessa exclusividade para poder estar fazendo essa fiscalização e o controle dos dados brasileiros. Acho legal como você começou falando, quando você falou assim, os produtos, porque isso, um pouco quando a gente escuta Casa da Moeda, fica aquela sensação de que produz só moeda e cédula de papel moeda, né? E aí quando você fala os produtos, fica mais claro que são várias coisas que a Casa da Moeda faz. Eu sei que vocês estão aqui vendo quem vai falar agora. Deixa eu só ler aqui. Nosso presidente não está hoje aqui conosco, mas mandou um recado. Falou, amigos, peço desculpas por não estar presente, mas estou aqui acompanhando à distância. Grande abraço e contem sempre comigo. Parabéns pela luta e vamos em frente. Fora Temer, Marcelinho. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Então, é bom a gente falar isso porque quando se fala em Casa da Moeda, as pessoas pensam, a sociedade pensa que a única coisa que a Casa da Moeda produz é cédulas e moedas. Não é verdade, né? A Casa da Moeda ela vende produtos de segurança, num todo. Eu quero pegar esse gancho que o Edson falou, para a gente voltar nas cédulas, porque para a gente não fugir disso aqui, mas como ele puxou o assunto aqui, a Casa da Moeda ela se preparou toda para a produção de uma identificação nova. Né? A Casa da Moeda ela viabiliza o futuro do povo brasileiro. E uma dessas tecnologias foi o Smart Card, foi os cartões de segurança, a identificação de segurança. Foi que agora a gente, ao longo dos anos, se preparou uma fábrica, se construiu uma fábrica voltada para a produção dessa identificação. E por causa dessa condição que nós estamos vivendo, desse governo, a gente está perdendo o espaço de produzir a nova identidade, né? Nós tivemos esse veto aí que, na verdade, tirou a Casa da Moeda a exclusividade da produção de identificação do brasileiro. Hoje o brasileiro consegue tirar 40 identidades diferentes de todo o Brasil. Em cada estado que ele vai, ele consegue tirar uma identidade diferente. Se você for em cada estado, aí você consegue tirar isso, né? Então, isso é um retrocesso na modernidade da identificação do brasileiro, do povo brasileiro. A gente está voltado nessa negociação, nós estamos atentos a isso. O sindicato não está só voltado para as questões dos trabalhadores, mas para o futuro da empresa. Que, como o Rony colocou aqui, a Casa da Moeda, traz lucro e desenvolvimento para o Brasil, para a sociedade. Então, o Sindicato Nacional dos Moedeiros, além de fazer o seu trabalho, o seu papel voltado para o trabalhador, tem buscado dentro do mercado de gestão nacional, a nível nacional, a gestão de dar continuidade a essa produção. A nossa briga, infelizmente, está tendo que sair de dentro do nosso âmbito para que a Casa da Moeda continue produzindo produtos de segurança. Então, assim, é um assunto bem delicado, é mais profundo que a gente traz aqui. Se a gente for conversar, que dá mais de 2 horas de debate, é bom a gente salientar esse assunto, porque a Casa da Moeda, embora tenha mais de 300, hoje tem 323 anos, é a empresa pública mais antiga do Brasil. Né? E você imagina, aonde produz o dinheiro, o negócio está feio, imagina como é que não está nas outras empresas públicas. Isso fruto das demandas desse governo golpista que aí está. Olha, eu fiquei com vontade de perguntar agora, de trazer o tema. Eu ia te provocar agora, Emerson, para você entrar na pauta do passaporte. Mas aí, quando você terminou falando da empresa pública, que é a mais antiga, eu lembrei da Lei 13.303, que a gente sabe que ela é uma lei que veio do Executivo, que era um projeto apresentado em 2015, portanto, ainda pelo governo Dilma, que só foi sancionada pelo Temer e que ele muito espertamente, inclusive, botou, né, aliás, espertamente, mais uma vez sendo golpista, né, golpeando a nação brasileira, ele colocou para que essa lei só entrasse em vigor daqui a 2 anos, ou seja, quando ele não fosse mais o presidente. Mas, para a gente saber, né, eu queria que vocês falassem um pouco dessa lei, que é uma lei que é conhecida como Lei das Estatais. Né? Na verdade, ele criou um período de transição, né, que vai de 2016 a 2018, mas é uma lei importante, né, que vem do governo Dilma, que cria ali diretrizes, né, para nomeações em empresas públicas, estatais,
né, tirando a pessoalização. Grande parte da população, e com razão, reclama das nomeações políticas, né? Então essa lei ela vem criar diretrizes. Mas só pegar o gancho do que o companheiro Emerson e o Edson falaram, o que a gente está falando é da informação de cada brasileiro, e que a Casa da Moeda ela investiu 38 milhões numa fábrica de cartão, né, com toda a segurança, chegou a produzir o lote piloto, né, então já tinha todo o direcionamento que ia ser o registro de identificação civil, e já quando chegou agora essa discussão, o Temer vetou, e só para dar uma má notícia para os companheiros, o veto não foi derrubado, então a exclusividade da Casa da Moeda caiu com o veto do presidente Temer. Só queria aqui voltar, a gente se acaba falando um pouco de muitas coisas, que a Casa Moeda, de fato, ela tem vários produtos, ela não se especializou somente em produzir o meio circulante, o que ela faz muito bem, com muita segurança e com muita propriedade. Mas para a sociedade ter a noção da questão da visão do Estado a partir das empresas públicas, não foi só a Petrobras que houve um avanço no seu faturamento nos últimos 15 anos, avanço no sentido de crescer, a empresa crescer. A Casa da Moeda, ela faturou seu faturamento bruto, em 2003, não chegava a 400 milhões. O faturamento da Casa da Moeda não chegava a 400 milhões. Em 2009, a Casa da Moeda faturou 1.534. Em 2010, faturou 2.233 milhões. Em 2011, faturou 2.756. Em 2012, faturou 2.726. Em 2013, faturou 2.984 milhões. E, infelizmente, em 2014, quando você tem a crise, você começa a perder faturamento, a Casa da Moeda ela tem um faturamento bruto de 2.100. Então, isso é fruto do investimento político de um governo. A vida do trabalhador da Casa da Moeda, ele teve uma alteração significativa a partir da importância que foi dada pela política de governo à empresa. A Casa da Moeda ela teve uma evolução no atendimento à sociedade, além de produzir cédulas e moedas de grande qualidade, com a qualidade de qualquer outra cédula do mundo. Pode botar junto com dólar ou outra moeda do mundo. A Casa da Moeda se especializou no passaporte e depois de 11 de setembro de 2001, salvo engano, a Casa da Moeda se especializou na segurança maior ainda dos passaportes. O nosso passaporte, ele é aceito como passaporte de segurança no mundo. Os órgãos de controle de passaporte mundial reconhecem na qualidade de segurança do nosso passaporte, esse momento que o mundo está vivendo, onde as pessoas andam muito assustadas, mas o cidadão brasileiro, ele viaja pelo mundo pela segurança que é dada a partir do passaporte produzido dentro da Casa da Moeda, com a inteligência da Casa da Moeda. A Casa da Moeda conseguiu se preparar para produzir o documento da identificação nacional. Ou seja, um cidadão brasileiro tem um único documento com todos os registros dos outros documentos mais. Título de eleitor, carteira de motorista, número de CPF. Quando foi em 2000, final dos anos 2010, 2008, se criou a proposta de fazer o registro de identificação civil, dita pelo Rony. Foi um projeto, na época de lei, no Congresso Nacional, que teve como relator o antigo senador Pedro Simão. E o que impediu o RIC de poder prosperar? A pressão dos empresários internacionais para vender a carteirinha, para vender o chip de segurança. Pressionou tanto que a Casa da Moeda fez um investimento de mais de 30 milhões para poder atender a sociedade e depois teve que parar e se criou um novo projeto de lei, que é o 1775, que teve como relator o deputado Júlio Lopes, que partiu do princípio que, numa visão que não deveria... Júlio Lopes, aqui do Rio de Janeiro, Júlio nosso Lopes, do Rio de conhecido, Janeiro. que é dono de escola e que também não... Isso, que partiu no início da discussão com posicionamento totalmente contra a Casa da Moeda ser o agente responsável de produzir a identificação civil nacional.
e com muita luta, com muita disposição dos trabalhadores, nós fomos convencendo, o deputado foi visitar a Casa da Moeda, viu as dependências da Casa da Moeda, conheceu o parque gráfico da Casa da Moeda, e o final do relatório, no ano passado, né, início desse ano, o final do relatório da 1775, estava lá a Casa da Moeda como a responsável em produzir o documento de identificação nacional. Saiu, foi aprovado no Congresso Nacional por unanimidade, aprovado no Senado, e com muita luta, muita discussão, conseguimos. Infelizmente, isso aconteceu e o governo que estava aí, agora nesse ano, é um governo que não tem responsabilidade com a sociedade, que não é do trabalhador da Casa da Moeda. Vetou a parte da lei que diz a produção do documento de identificação nacional, que hoje tem o nome de DIN, né? Documento de Identificação Nacional, que esse documento, a parte que ele vetou é a parte da produção, que por coincidência, é onde tem maior interesse do mercado internacional de pegar para produzir. Produzir mais de 200 milhões de identificação do nosso povo. Entregar o nosso arquivo de dados na mão do ente internacional. E nós fomos lá e defendemos essa posição de ser a Casa da Moeda responsável para produzir a identificação nacional, com o argumento da questão da soberania nacional. Isso põe em risco a soberania nacional. E aí, lógico, nós tivemos apoio dos partidos de esquerda como um todo, mas teve vários deputados, mesmo não tendo posição tão avançada como mais à esquerda, mas em relação à soberania nacional, teve consenso. Criou uma defesa e se defendeu, e ali tinha o projeto que começava a partir do TSE, se eu não me engano, do ministro Fux, né? O ministro do TSE que começa, Dias Toffoli, que começa a defender a partir de usar o cadastro do TSE, que é o cadastro que vem com a biometria, que daqui a um tempo todos nós teremos que fazer, né, no TSE. Então seria esse cadastro do TSE que teria os cofres, dito aqui pelo nosso companheiro Edson Francisco, que a Casa da Moeda tem uma sala cofre com capacidade de armazenar tantas essas informações como muito mais com segurança, e a Casa da Moeda seria responsável em produzir a identificação nacional, como produz um passaporte de segurança. Ia produzir também essa cédula de identidade que você poderia atender toda a sociedade. Mas, infelizmente, o governo que se encontra, ele não tem responsabilidade com as coisas da sociedade e não tem responsabilidade com a mão de obra, com o trabalhador comum, em especial com o trabalhador da empresa pública ou seletista. Então vai ser melhor para o governo, na visão desse governo que está aí, entregar a produção desse documento de segurança nacional na mão do ente privado. Na verdade, eles estão fazendo um balcão de negócios com as nossas informações, com a soberania nacional do nosso país, para eles levarem um para eles, né? Que não é para o país, como a gente viu aqui, no que é a arrecadação que atende à população, que atende à empresa pública e, portanto, ao Estado, e o que é a arrecadação que vai só para os bolsos deles, para igual o governador aqui do Rio, e fazer spa de R$15 mil. Só para ilustrar o perigo disso, amanhã pode ganhar a licitação e produzir e ser detentor dos dados dos brasileiros uma empresa chinesa. E depois ela pode perder essa licitação e nossos dados ir para uma empresa australiana. E assim consecutivamente. Quando a gente for ver, os nossos dados estão espalhados no mundo todo e qualquer um pode ter acesso ao dado Na dos verdade, brasileiros. isso deveria ser um plebiscito para as pessoas serem consultadas, né? Se elas querem que os seus dados sejam espalhados por aí, ou que a gente tenha segurança que eles estão num cofre brasileiro, guardados pelo governo brasileiro, pela Casa da Moeda, que é uma composta por servidores públicos brasileiros, né? Duda, a gente vê nisso aí que, na verdade, estão querendo vender o Brasil. O Brasil Nós, né? Nós somos a mercadoria. Brasil, nós somos a mercadoria. É mais ou menos por aí. Assim, Pior é que eles querem comprar sem pagar nada, sem né? pagar nada. Se pelo menos pagasse alguma, não, quer vender a preço de banana. Então, se a gente vê aí no Brasil circulando cédulas feitas no exterior, a gente vê tentando negociar os dados do brasileiro para fazer produtos lá fora. Então, assim, o desmonte é tão grande. A gente vê a consequência que gira em torno de um governo que não tem compromisso com o seu povo, com a sua noção, né, e com as empresas públicas. É isso aí que dá. E agora emenda aí falando para a gente do passaporte, que também o Aloysio já deu uma boa introdução aqui, falando de como é que ele é feito com toda o padrão internacional e por isso é aceito e tal. E como é que foi essa confusão do passaporte esse ano,
da produção, do selo, enfim. Isso. É o que está nas mídias aí, né? O sufoco do brasileiro que quer viajar em plenas férias, a gente está vendo aí o brasileiro sem passaporte, o pessoal está desesperado, pessoas com viagem marcada. Infelizmente aí aconteceu essas situações que fogem da alçada da Casa da Moeda, tá? O passaporte brasileiro é um dos mais modernos do mundo. A Casa da Moeda do Brasil e, por consequência, os seus trabalhadores, eles desenvolveram tecnologias voltadas para a segurança, de maneira que o nosso passaporte... A Casa da Moeda, ela vende tecnologia de segurança. A questão não é só a confecção do passaporte, como surgiu um companheiro aí, não sei aonde, aí, que falou que dava para fazer o passaporte por R$8. Mas não é verdade, porque o passaporte não é só uma confecção de uma caderneta, é uma tecnologia de segurança. Existem dados de segurança que encarecem isso. Não é só... Sim, pode falar. Não, eu ia dizer, você brincou com as coisas, fez essa brincadeira de que dá para fazer o passaporte por R$8, então conta pra gente quanto que vocês gastam para fazer um passaporte. Porque a gente sabe quanto que o povo paga para tirar o passaporte. Mas... Hoje, como eu estou seguindo essa linha de raciocínio, as pessoas pagam por uma tecnologia de segurança. A gente não produz só uma caderneta onde recebe um carimbo. A gente produz aí um passaporte onde tem todos os itens de segurança, que leva as pessoas a viajar a qualquer parte do mundo com segurança. E isso que é importante. O nosso passaporte hoje é feito num padrão de segurança a nível internacional e não pede para passaporte nenhum do mundo, né? Então, assim, é feito com os trabalhadores voltados para essa área, que atuam na confecção do passaporte, eles desenvolvem um trabalho muito especial. Posso falar especial porque os trabalhadores trabalham com a alma. Quem trabalha na Casa da Moeda tem orgulho de trabalhar na Casa da Moeda. E faz o seu trabalho e faz bem feito. Então, assim, essa condição que se criou em torno do passaporte nesses últimos tempos... Só fazer um comentário. Sim. Você falou que quem trabalha na Casa da Moeda trabalha com a alma. Eu tive a oportunidade de estar com vocês no ato do dia 30 de junho. E foi muito incrível ver os companheiros que saíam na hora do almoço para usar, né, o microfone, que não são militantes sindicais e que falavam de forma aguerrida ali. Mesmo, você via, acho que... Quem tem a oportunidade de estar ali presente com vocês, vê que realmente vocês trabalham com o coração ali. O trabalho, eu acho que quando a pessoa entra para a Casa da Moeda, se torna um moedeiro, a gente costuma falar que não é um cargo, não é uma função, é uma honraria. Quem se torna produtor, que trabalha diretamente com aquilo que circula no Brasil, a gente dá orgulho de ver, quando a gente vê uma cédula, uma moeda, um passaporte, o trabalhador da Casa da Moeda tem orgulho disso. Então, assim, a gente trabalha com orgulho do que a gente está fazendo, né, de saber que estamos contribuindo, além de contribuir com a segurança do povo brasileiro, que a gente está contribuindo com a sociedade, com os lucros que a empresa gera, né? Então, assim, essa demanda que girou em torno do passaporte foge da alçada da Casa da Moeda, né, que a Casa da Moeda recebe essa demanda da Polícia Federal e faz a produção, né? O cidadão vai lá, faz a sua solicitação e essa demanda é enviada para a Casa da Moeda. O que aconteceu? Acabou o dinheiro da Polícia Federal, se eu posso dizer assim. Acabou o dinheiro, não tinha como pagar a Casa da Moeda. E a Casa da Moeda, por consequência, não pode produzir aquilo que você não está recebendo. É chamada pedalada, que aconteceu com a nossa presidente. Então, assim, para que não acontecer com ela, com a gente que aconteceu com ela, diga-se de passagem que nesse país da pedalada é mais grave do que fazer o que esse governo está fazendo. Então, enfim, isso é uma outra história. Mas a Casa da Moeda ficou aguardando a resolução desse problema. E muitas pessoas achando que o problema está na Casa da Moeda. Não, nós estamos lá só aguardando a demanda que ser resolvida para a gente produzir. Então, assim, hoje o passaporte está gerando em torno de quanto na Polícia Federal? 250, 257, vamos falar aqui. 257, né? E assim, e quanto é que a Casa da Moeda cobra por isso? Em torno de R$ 68. Próximo isso aí. Agora, pode entrar nessa discussão, Luiz, porque, assim, o que se faz com o restante disso aí? Isso não vai para a Casa da Moeda. A Casa da Moeda só cobra pela confecção do passaporte. Só para ajudar, Emerson, o problema porque a sociedade passou, né, que a gente está trabalhando, na verdade, os trabalhadores estão trabalhando 24 horas para poder
no menor tempo possível, entregar ao cidadão o seu passaporte, respeitando a ordem de quem pediu primeiro, vai receber primeiro, as emergências que a Justiça foi colocando e a Casa da Moeda E essa, acabou que essa produzindo. demanda aí girou em torno de 170 mil passaportes. 170 mil passaportes. Qual é o problema que a gente acaba estando envolvido, por mais que as pessoas não queiram associar? Isso é uma questão meramente política. O orçamento da União, votado para 2016, colocou no Ministério da Justiça um valor, né, na política de contingenciamento já dos 20 anos congelado. É um valor muito baixo. E, por sua vez, o Ministério da Justiça repassa a parte da Polícia Federal, que também foi aquém daquilo que precisava. E, no fim do primeiro semestre, o orçamento já tinha acabado, independente do cidadão que vai lá e paga seus quase R$300, ou se for emergencial, quase 500, independente disso, a Casa da Moeda não pode produzir. Porque não existe uma relação direta entre quem paga e quem produz. Quem paga, paga para o Caixa da União. E quem produz, produz mediante a um orçamento votado no ano anterior. Então, chamar a atenção, e eu acho que é o que a sociedade espera, que o valor referente à produção do passaporte poderia ser, por um projeto, ou o governo, se assim vier fazer, diretamente aportado na conta de quem produz, e que a sociedade não sofra por um problema de orçamentário. Porque, por mais que as pessoas fossem lá e pagassem, não poderia produzir o passaporte, porque tem a questão orçamentária. Então, não é pelo dinheiro que você está pagando pelo seu passaporte, foi pelo que foi previsto no orçamento no ano anterior para esse ano. Então, independente da quantidade de pessoas, até para a sociedade entender, que fosse lá e pagasse para ter um passaporte. Se não tivesse votado os 102 milhões lá emergencial lá para poder produzir os passaportes, não poderia produzir. Então, o governo tem que ter uma responsabilidade com a sociedade. Independente da questão orçamentária, tinha que se criar, a partir de uma lei, que isso fosse uma taxa essa que não pode ser também alcançada pelos braços longos da DRU, que o governo, além de ter aumentado a DRU de 20% para 30%, desvinculação da Receita da União, ele acabou aumentando de 20% para 30% e trazendo outros produtos para dentro como taxa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas que essa taxa de serviço, que aí não pode ser taxado pela DRU, ela fosse a relação direta da quem está pedindo o passaporte e quem produz. A parte da União fica para lá, do governo, a gente reconhece que é importante disso. Agora, não pode sacrificar a sociedade e nem, de longe, cair nas costas do trabalhador, da empresa, da Casa da Moeda, a responsabilidade por não estar atendendo a sociedade. Essa responsabilidade tem nome. Responsável chama o governo, que fez isso no orçamento e colocou a população nessa situação. Então, é importante, para que isso não aconteça outras vezes, que seja previsto, se não tiver um dispositivo orçamentário, que neste momento que a taxa vá para a Casa da Moeda, que produz, para que não deixe o cidadão sem possibilidade de estar cumprindo com seus afazeres, de viajar pelo mundo. E com o nosso passaporte, para concluir, ele garante uma recepção digna para o cidadão brasileiro. Em qualquer país do mundo, qualquer aeroporto do mundo que chega, o cidadão brasileiro com passaporte brasileiro, o passaporte te dá um tratamento digno, porque ali está contido todas as condições de segurança que permite que você transite pelo mundo. Então, não é justo com a sociedade e não é justo com a Casa da Moeda, isso que nós vivemos em relação ao passaporte. Mas, reafirmando, os trabalhadores estão empenhados, estão trabalhando em regime especial de trabalho para poder atender a demanda da sociedade, que num período que a gente espera que seja o mais breve possível, a gente consiga aí está permitindo que a nossa população consiga transitar pelo mundo aí e levando o nome do Brasil pelo mundo a partir do nosso passaporte. Luiz, só para acrescentar, eu acho que um dado importante é que as leis elas têm que ser criadas para defender a sociedade, para defender o cidadão, né? Então, o cidadão, quando ele vai a um posto da Polícia Federal e efetua o pagamento de um passaporte, ele tem que ser tratado como um consumidor. Isso não é obrigação do governo depois oferecer o passaporte para o cidadão. Se ele pagou por aquilo, ele é um consumidor, ele deve receber o produto. Conforme quando a gente vai numa loja e compra uma televisão, a gente depois tem que receber o televisor. Então, eu acho que fica aqui o alerta, o sindicato vai estar fazendo essa discussão sim,
que deve existir, sim, com urgência, uma lei que proteja o cidadão, né, que vai lá e paga pelo seu passaporte e que, independente de orçamento do governo, orçamento da União, ele tenha os seus produtos em mãos. Então, a gente tem que abrir essa discussão com a sociedade, sim, porque isso é um direito de um consumidor que vai ali e paga pelo seu documento. Tá bom? Quero dizer para vocês que o Valmor, que é o tesoureiro de vocês, né, ele está aqui frenético, dando todas as informações também, falando quanto que gasta para produzir o passaporte, quanto é cobrado quando ele é emergencial. Está aqui, está falando que tinha que ser descontado logo o valor da Casa da Moeda, que assim nunca iria parar de produzir. Isso aí. Só para poder dar um acréscimo ali, ainda em relação à identificação, assim como o passaporte, ele tem que ficar nas mãos, né, do governo, para que não haja falsificação, para que haja o controle efetivo, também a questão da identificação nacional. Tivemos vários casos, inclusive, de sírios falsificando documentos brasileiros devido a esse não controle dos órgãos, né? Então, daí a necessidade de que uma empresa pública, um órgão do governo, possa estar à frente disso, assim como o passaporte. Eu queria aqui falar um pouco assim para a sociedade da importância que tem as empresas públicas, né, e os órgãos públicos no Brasil. A gente tem uma história que fala que Juscelino, quando trouxe lá as empresas no Brasil, né, as indústrias automobilísticas, né, indústrias eletrodomésticas, os empresários falaram assim, poxa, como é que a gente vai instalar esses produtos se você aqui não tem classe média, né? Esse dia eu até conversando com uma pessoa, ele falou assim, lá na Índia ou você é rico ou é pobre, porque tem países que não tem classe média. E Juscelino pegou e falou assim, não, você pode estar produzindo que a gente vai garantir, a gente vai criar uma classe média. E aí ele deu um aumento substancial na época para os funcionários públicos. E os funcionários públicos, a partir de então, eles também funcionam como uma espécie de mola da economia, aonde muitas vezes o mercado, as empresas privadas muitas vezes demitem, mas aqueles funcionários públicos continuam comprando. Recentemente, conversando com uma dona de escola de inglês, vários comerciantes, perguntando como é que está a situação dos negócios. Olha, está difícil. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, a crise no Rio de Janeiro está bastante grande, funcionários públicos sem estar recebendo, e tudo isso aí mexe com a economia. E cada estado, ela tem sua particularidade. São Paulo tem uma outra particularidade, ali foi instalada a maioria das empresas, já existe um certo ciclo. Esse dia eu estava até vendo a senadora Cátia Abreu falando que o atual governo pensa que o Brasil é o grande ABC. E não é, né? Então, e hoje em dia a gente fica vendo que eles ficam querendo criar uma política de Estado mínimo, essa política de contingenciamento dos 20 anos dos gastos públicos, né, com redução, né, estão querendo reduzir salários, reduzir carga horária, só fala em redução, inclusive a gente tem aí, essa semana, eles aplicaram aí um aumento no PIS e CONFIS dos combustíveis, né, e a gente tem que saber que quando isso aí, existe um aumento do combustível, toda a cadeia produtiva tem um aumento. Toda a cadeia produtiva tem um aumento. E aí você diminui o salário, aumenta, né, os impostos perante o povo. Que governo é esse? Né? Aonde nós vamos parar isso? Aí eles falam que não tem dinheiro e começa cada vez mais taxar o povo. Né? E a população tem que se alertar, nós temos que ir para a rua e não admitir esse tipo de situação. Só para ajudar, essa questão do combustível é tão absurda que criaram uma forma para financiar a compra de deputados. Se você pegar o que está sendo gasto com emendas de deputados, se você pegar o Rio de Janeiro é um exemplo, eles estão pegando dinheiro do aumento do combustível e vão dar 3 bilhões para poder liquidar a nossa SEDAI, que não resolve o problema do Estado. Você ameniza o problema. Então, o governo está pagando essa conta com o dinheiro do cidadão comum. Cada um de nós que vamos lá no posto abastecer nosso carro, nós estamos ajudando o governo a estar fazendo essa antipolítica. Porque está fazendo ali, comprando deputados com as suas emendas. Isso sai todo dia na televisão. Isso está saindo diariamente. Então, eles estão utilizando da sociedade
para poder fazer a politicagem. E a gente tem que estar atento para isso. Por que está fazendo isso nesse exato momento? Por que está criando um aumento que, se antes dizia que o governo ele subsidiava o combustível e por isso não aumentava, e o governo era condenado por isso. Agora esse governo se utiliza do combustível para taxar, sobretaxar, para poder pagar a conta política. Esse tipo de inversão de valores, e que para mim caracteriza mais como golpe. Porque um vice-presidente suceder um presidente eleito, como um vice-prefeito suceder um prefeito eleito, um vice-governador suceder um governador eleito, isso faz parte da democracia. Agora, o que foi aprovado foi um projeto político. Você não pode suceder quem foi eleito como titular e implementar o projeto político de quem perdeu. Esse projeto político não foi referendado pelas urnas. O que está sendo feito por esse governo, ele é golpe duplamente. Primeiro, pela traição, e segunda, pelo projeto político que está sendo implementado. Não foi esse projeto que a sociedade votou. Não foi esse projeto que a sociedade queria. A sociedade não votou no projeto do Estado mínimo, onde você tem que enxugar a estatal, criar demissão voluntária para o funcionário público. Você ter, voltando para a questão da Casa Moeda, nesse governo nós temos sempre dificuldade em fechar acordo coletivo de trabalho. Só para voltar para a Casa Moeda. É comum, não é? Esse governo atual é um processo de negociação. Mas ao longo dos últimos anos, os trabalhadores, de uma forma geral, inclusive nós da Casa Moeda, tivemos ganho superior à inflação. Nós também damos lucros. Nós demos nos últimos 5 anos, passando dividendo para a União, mais de 1 bilhão. A Casa Moeda se autossustenta. E nos últimos anos nós ajudamos a sociedade, a partir dos lucros gerados, passando dividendo para a União para investir em saúde e educação. Então, mas nossos acordos coletivos sempre foram difíceis. Mas a nossa participação dos lucros, que estimula o trabalhador, nós somos uma indústria. Nós produzimos e queremos, como todo e qualquer cidadão trabalhador, nós produzimos e queremos no final do mês receber fruto daquele nosso trabalho. E no final da jornada de 12 meses, nós nunca tivemos problema para receber a nossa participação dos lucros. E a nossa participação dos lucros de 2016 até hoje não foi paga. O dinheiro foi contingenciado pela condição econômica da Casa da Moeda. Não repassou para a União e não repassa para os trabalhadores. E isso não tirou o comprometimento dos trabalhadores com o seu compromisso, com o seu trabalho, mas isso não é justo. Estou falando nem do acordo coletivo, que nós temos órgãos de mediação, que a gente espera que resolva o mais breve possível. Mas nem a participação dos lucros dos trabalhadores foram distribuídos. Nem o processo que nós temos garantido por um plano de cargos, carreira e salário, que é a promoção no final do ano e progressão dos trabalhadores, não foram feitos. Uma empresa que até bem pouco tempo, mesmo com toda a dificuldade, o lucro gerado na Casa Moeda em 2015 foi de mais de 200 milhões. Em 2013, nós tivemos 780 milhões. Mas tivemos um lucro de 60 milhões em 2016, em função da política do governo, que tirou mais de 500 milhões da Casa Moeda. O governo golpista atual, quando ele entrou com a DRU, levando de 20% para 30%, ele pegou um serviço prestado da Casa Moeda, que é chamado Cicobi, que nós falamos aqui, reteve 534 milhões de faturamento da empresa. Esses 534 milhões que o governo reteve, a gente está tentando, a Casa Moeda lutando, e nós, com os trabalhadores também, via o sindicato também, vendo a forma para que esse dinheiro volte aos cofres da Casa Moeda, porque aquilo não é taxa, é serviço. Isso daqui está comprometendo o orçamento da Casa Moeda. E, por consequência, você tem dificuldade de fechar um acordo coletivo de trabalho, você não distribui os lucros gerados, que com esses 534 milhões o lucro seria muito maior da Casa da Moeda, e o governo pegou esse dinheiro, se apropriou o dinheiro indevidamente. E com isso sacrifica, aí é especificamente, sacrifica o trabalhador da Casa da Moeda, que vem cumprindo e com muita satisfação com o seu dever. Então, essa questão que a gente está vivendo é uma política de governo, onde a orientação é aniquilar as empresas públicas, estatais, o funcionalismo público, para entregar tudo isso que se faz, que a Casa Moeda dá lucro como outras estatais, um bom lucro pelo aquilo que faz, para entregar isso na mão da iniciativa privada. E esse espaço é um espaço para a gente denunciar. A gente sabe que isso não acontece somente na Casa Moeda. A gente sabe que existem outras empresas estratégicas do governo que estão sofrendo o mesmo ataque. E a gente tem que dividir isso com a sociedade, porque também, como nós, os trabalhadores se preparam, se qualificam para isso, para atender de melhor maneira o cidadão brasileiro. E também, como o trabalhador merece ter o reconhecimento do seu trabalho.
E só lembrando, mais uma vez, a Casa da Moeda, nos últimos anos, deu de dividendo para a União, repassou do seu lucro mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. A Casa da Moeda ela não vai lá pedir, ela contribui para o desenvolvimento do país, não só tecnologicamente, com produtos de qualidade, mas também pegando parte do seu lucro para que o governo possa investir em políticas públicas de qualidade. Então, é importante a gente estar reproduzindo isso aqui para a sociedade. Essa é uma oportunidade das pessoas poderem conhecer um pouco mais a Casa da Moeda e, mais uma vez, eu sei que não está terminando ainda, mas agradecer à CUT essa oportunidade e também lembrar, agradecer ao nosso presidente Marcelo, que não pôde estar aqui com a gente, mas estamos muito bem representados e assistido pela nossa diretora de comunicação, Duda Quiroga, que está mediando muito bem esse nosso debate. Ô, Aloysio, deixa eu só pedir perdão aqui que faltou o encerramento do nosso primeiro assunto, que o papo está tão bom, a gente foi emendando, que foi a questão da medida provisória que autorizou a compra de cédulas e moeda no exterior. Só para vale lembrar que o sindicato e os trabalhadores fizeram um acordo no Ministério do Trabalho, ao qual os trabalhadores trabalharam sábado, domingo, feriado direto, e os trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil conseguiram bater a produção. Então, quando todos diziam que nós não iríamos produzir o mês circulante, nós fomos lá e provamos para o governo, com medida provisória e tudo, que nós éramos capazes e fomos capazes e produzimos. Mas, infelizmente, o pagamento de todo esse esforço dos companheiros da Casa da Moeda, no geral, não digo só os trabalhadores do departamento de cédula não, porque para o departamento de cédula funcionar tem que ter todo um apoio, né, da equipe de segurança, da equipe de transporte, então, equipe administrativa. O pagamento ao esforço desses trabalhadores foi um não pagamento da nossa participação de lucro. Estamos indo à justiça, estamos indo à luta, porque a PL é nossa e a Casa da Moeda vai ter que pagar. E a Casa da Moeda tem que ser nossa também. Continuar sendo nossa, pois é. Ó, você falou do nosso presidente, Marcelinho, ele se manifestou de novo aqui. Ele está parabenizando a todos pelos esclarecimentos. Vamos enfrentar essa guerra da informação. Os trabalhadores e trabalhadoras estão na luta pela soberania nacional. E isso não se vê no Jornal Nacional. O recado está dado e estamos na luta. Somos fortes, somos CUT. Eu acho que eu insisti sempre com vocês que vocês precisavam falar, que vocês precisavam fazer vídeos, precisavam trazer o tema para mais gente, as pessoas precisam saber o que acontece na Casa da Moeda, precisam saber que a Casa da Moeda produz essa quantidade de coisas diferenciadas, que ela dá lucro, porque eles começam com aquele discurso, né, de que não dá lucro, de que... Desculpa, que mama na teta do governo. Isso, que o trabalhador mama na teta do governo, fala e vai fazendo um discurso de sucateamento, mesmo que não esteja sucateada a empresa em si, para depois justificar, vender a preço irrisório. Eu não vou usar nenhuma fruta como exemplo, porque nem elas estão mais baratas no momento, né? Eu acho que agora, de repente, podia cada um fazer uma consideração final, porque acho que o papo está muito bom. Como o Rony falou, a gente não vai nem percebendo, mas a gente já está mais de 1 hora ao vivo. Inclusive, a gente já passou de 18 mil visualizações. Eu devo estar errando o número, o Thiago pode me corrigir. Então, assim, estamos mandando bem o recado de vocês, estamos mandando bem o recado dos funcionários da Casa da Moeda e do conjunto dos trabalhadores, porque a gente entende aqui na CUT que é isso. Somos fortes, somos CUT, somos juntos que a gente vai construir essa luta e derrubar esse governo golpista. Só para valer o ditado que os últimos serão os primeiros, então agora o Emerson vai ser o primeiro. Tá certo. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui debatendo esse assunto tão importante e mostrando para a sociedade de verdade o que acontece na Casa da Moeda do Brasil. Ao contrário do que foi falado, do que o Rony falou aqui, os trabalhadores das empresas estatais não estão mamando na teta. Estão aqui gerando lucro, desenvolvimento e riqueza para o Brasil. E muitas das vezes estamos sendo impedidos de continuar esse desenvolvimento. Então nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui e poder abrir essa caixa de Pandora para todo o Brasil saber o que acontece hoje na Casa da Moeda, o que nós desenvolvemos, os produtos, e os empecilhos que nós temos de continuar avançando, o desmonte que estão tentando fazer com essa empresa tão antiga. Como eu disse, a empresa pública mais antiga do Brasil. E nós vamos continuar na luta porque
Nós estamos aí para isso, para trabalhar em prol da nossa categoria Moedeiro. E fora Temer. E fora Maia junto. Não, aqui no Rio, ainda por cima, é bom a gente deixar sempre isso claro. E, ó, eu falei em 18 mil, já passamos de 26 mil visualizações. Mais uma vez agradecer a CUT Rio, né, a CUT Nacional, mas que é uma grande parceira, né, dos trabalhadores da Casa da Moeda, sempre junto com a gente. Quando a gente foi para o aeroporto lá, o Galeão estava a CUT com a gente, né, os sindicatos aeroviários. Quando a gente fez a manifestação aqui em frente ao Banco Central, em frente ao Ministério da Fazenda, então a gente tem feito uma parceria de luta muito boa aí com a CUT, participando das manifestações, que só a união da classe trabalhadora que pode vencer esse momento aí. Eu vim conversando com o companheiro Emerson, que eu acho que esse momento que a gente está vivendo no país está sendo apresentado a uma geração. Né? Eu tenho 36 anos de idade e eu peguei o final do governo Fernando Henrique. Então, acredito que quem tem 33 anos para baixo, talvez não conhecesse o que é essa política de desmonte, essa política privatista, essa política do Estado mínimo. Então, acho que está sendo apresentado a uma geração de desemprego, tudo que tem ocorrido, a venda de todas as riquezas do país. E eu acho que são esses canais, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a internet, né? A gente tem as redes sociais, então a gente não depende somente da grande mídia, que se dependesse da grande mídia, ninguém estaria vendo, nunca estariam vendo um debate desse, e agradecer à CUT aí mais uma vez pela iniciativa. Quero agradecer aí a participação e quero chamar a atenção, a gente está aqui obviamente falando da Casa da Moeda do Brasil, mas eu gostaria de, embora eu sou evangélico, e nós temos aí, e a gente fica sempre de olho assim, no que acontece no mundo, e teve uma palavra, mês passado, do Papa, muito importante, quando ele foi encontrar com os sindicalistas, né? Então ele falou assim, que a palavra sindicato vem de sindique, isto é, justiça juntos. E falou o seguinte, não há justiça se não se está com os excluídos. Né? Então, nós aqui que trabalhamos desse movimento sindical, estamos assim vendo um ataque, né, do capital, e é isso que o Papa falou, que o sindicato hoje é um bastião, Duda, para poder lutar contra a concentração de renda dos capitalistas. Recentemente saiu uma reportagem falando que 8 bilionários detêm o mesmo patrimônio, né, de metade da população, que hoje está em 3,6 bilhões de pessoas. Né? E a gente não pode deixar isso acontecer. E o sindicato tem que lutar contra esse governo que vem atualmente, principalmente esse atual, que vem trabalhando aí com essa reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que em nada vem resolver o problema do trabalhador. Então é para isso que nós estamos aqui, né, lutando, cada um na sua trincheira. No caso, a nossa trincheira está sendo na Casa da Moeda do Brasil, mas quero falar a vocês que a sociedade que apoia os sindicatos, né, que nós somos hoje, por enquanto, um único bastião para poder, um dos últimos bastiões para lutar contra esse capitalismo que quer cada vez mais concentração de renda e tirar cada vez mais aquilo que o trabalhador tem de direito. Obrigado. Aqui, concluindo, depois dessas belas falas dos meus companheiros, e por isso aqui também, por natural, teria que falar por último, que falei pelo primeiro, agradecer esse serviço que a CUT vem prestando, mais esse serviço à sociedade. Nesse exato momento, milhares de pessoas nos viram, e depois isso vai continuar rodando pelas redes sociais, e essa nossa mensagem vai chegar muito mais longe, o que já me faria como satisfeito de saber esse nível de participação pela rede social, de visualizações, de contribuição que nós tivemos. Agradecer toda a direção do sindicato, dos trabalhadores da Casa da Moeda, que está aqui muito bem representado por todos nós que estamos aqui, em especial o Valmor, que está cuidando da festa de Santana, ligado no Facebook e dando as suas contribuições aqui, assessorando
o nosso debate a partir da rede social. Agradecer a cada trabalhador da Casa da Moeda, cada trabalhadora pelo seu empenho e por sua paciência. E não é fácil compreender o que está acontecendo no mundo e quando você vem a compreender o que está acontecendo no Brasil. E muito mais difícil isso é compreender o que está acontecendo numa empresa como a Casa da Moeda, que vem no processo, volto aqui a afirmar, em 2003, a Casa da Moeda faturava 300 milhões, 360. Em 2013, a Casa da Moeda faturou 2.900 milhões. Isso é fruto de uma política de valorização do funcionário público, do papel do funcionário público. E aí, por que isso acontece? Porque nós também devolvemos à sociedade em troca de serviços de qualidade. E o trabalhador da Casa da Moeda, ele economicamente não evoluiu como a empresa evoluiu. Teve melhora na sua vida, mas a satisfação foi atender a sociedade de maneira satisfatória, com dignidade, dando ao trabalhador, a trabalhadora que conquista seu dinheiro, portar sua cédula, sua moeda de qualidades, né, e de competitividade em qualquer país do mundo. Permitir que o cidadão que vá viajar por trabalho, por lazer, que leve consigo o passaporte de qualidade, como qualquer outro país do mundo tem, e com isso, evitando que o cidadão brasileiro passe por constrangimento pelos aeroportos do mundo, em função da tranquilidade dada pelo passaporte, contribuindo, a partir da política do Sicob, de controle nos envasadores das bebidas frias, aumentando a arrecadação do Estado, na medida que você tem um controle direto na linha de produção, na origem. A Casa Moeda dando sua contribuição a partir do seu sistema do Escórpio, que consegue também ter o controle do cigarro, da bebida quente produzida no Brasil. E vários outros serviços mais, do cartão indutivo, como outros documentos de certificação de segurança que a Casa Moeda produz, como nós estamos preparados para produzir o DIN, que é o Documento de Identificação Nacional. Nós estamos à disposição do governo e da sociedade para, na hora que for chamado, entregar um produto de qualidade para todos nós, e com isso evitando um montão de outros tipos de problemas, de fraudes que tem. E isso tudo é que levou a Casa da Moeda a crescer economicamente, evoluir e atender melhor a sociedade. Né? E agradecer mesmo a CUT, a partir da figura da Duda, nossa diretora de comunicação, e uma amiga da Casa da Moeda, uma companheira que a gente espera amanhã, né, junto com os outros diretores, que puder comparecer na nossa festa de Santana. E hoje é um dia especial. Independente hoje e amanhã será um dia especial. Que hoje nós estamos aqui falando para a sociedade em relação à Casa da Moeda, aqui na CUT, a nossa central que está sempre ao nosso lado. E também nesse mesmo momento temos vários trabalhadores organizando amanhã a festa de Santana. Independente da questão religiosa, da opção de cada um, mas a Casa da Moeda, essa empresa de mais de 323 anos, tem como padroeira Santana. E amanhã é o dia de Santana e nós, apesar de todo o problema que estamos vivendo, nós estamos fazendo encontro com os trabalhadores aposentados e ativos na nossa sede social para poder permitir que as pessoas tenham um espaço de confraternização, de reencontro, encontro de gerações. Então nós estamos nesse exato momento aqui discutindo a questão da Casa da Moeda e do país, e os outros companheiros, como o Valmor, que eu já falei, o Alexandre Trindade, o Anderson, o Edilson estão lá organizando, o Alessandro, né, a Eliane e outros companheiros estão organizando um evento para receber o Moedeiro amanhã. Então, peço aqui que você se faça presente, veja de perto como é, apesar dos momentos que está vivendo, alegre, e como é receptivo o trabalhador da Casa da Moeda do Brasil. E que Deus aí nos proteja e que Santana nos ilumine, já que é a nossa padroeira, e que a gente consiga ter uma noite mais tranquila por poder estar produzindo para a sociedade tudo aquilo que estava dentro do nosso coração, e a CUT nos proporcionou essa oportunidade de estar produzindo isso para a sociedade. Muito obrigado, Duda. Em seu nome, quero agradecer toda a direção da CUT, em nome dos trabalhadores da Casa da Moeda, por nos permitir estar vivenciando essa troca aqui e ao vivo para o cidadão brasileiro e poder conhecer um pouco da nossa história.
Imagina, nós é que agradecemos a presença de 4 diretores. Imagina, quando eu falei com a Luísa, não podia imaginar que felicidade foi quando ele falou que vinham 4 pessoas, que vocês pensaram, quem tinha mais propriedade para falar de cada um dos temas, para explicar com todo carinho, para nós, trabalhadores e trabalhadoras de outras áreas, também entendermos a situação de vocês. E já faço o convite para vocês assistirem, vocês moedeiros e vocês trabalhadores em geral que estão nos assistindo hoje. Semana que vem vai ser na quinta-feira, dia 3, sempre no horário dos grandes telejornais, da grande imprensa. E o tema não poderia ser outro. Vocês estão acompanhando uma das polêmicas atuais. É a questão do corte de verba para a fiscalização do trabalho escravo. Né? Sabe que agora, a partir de agosto, nem mais o combustível do carro eles vão colocar para os fiscais irem fiscalizar o trabalho escravo. Então, a gente vai discutir esse assunto com a presença do Robson Leite, que foi o nosso último superintendente de trabalho aqui no Rio de Janeiro, para poder... Robson Leite, um parceiro, mais uma vez dizer que se colocou à disposição do trabalhador na Casa da Moeda, como de toda a sociedade, eu acredito, quando esteve lá, nos atendeu muito bem. E mais uma vez, agradecer aos telespectadores aí pela atenção que nos deram. É isso aí. Então, o tema da semana que vem é esse. Vamos discutir a questão do trabalho escravo e como vai diminuir a fiscalização no Brasil. Também você faz uma reforma trabalhista, que você acaba com o trabalho com carteira assinada, praticamente. Você bota o negociado sobre o legislado. Para que você vai fazer fiscalização de trabalho escravo, né? Porque todos teremos escravos de novo nesse país. Bom, o nosso presidente também se manifestou de novo. Falou que a CUT é a casa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Temos muito orgulho de ter o Sindicato Nacional dos Moedeiros como um ente filiado à CUT. Um grande abraço dessa casa, nós da CUT, para vocês, que ela está sempre de braços abertos, não só para os companheiros da Casa da Moeda, mas vocês de outras categorias que acham importante explicar o que está acontecendo. Entre em contato com a gente da comunicação, que a gente vai ter o maior prazer de agendar as pautas de vocês para a gente discutir. A gente já veio discutindo essa reforma trabalhista com o Sindicato dos Advogados. Depois, no dia que houve a votação, a gente lotou isso aqui com sindicatos presentes. O Simpro estava aqui, o Simpro Rio, na pessoa do Oswaldo, que é o presidente. O Maguinho de Sintergia, a companheira Cleide, presidente do Sindicato das Domésticas da Baixada, esteve aqui também conosco nesse dia conversando, além de 2 advogados, para esclarecer a gente sobre aquela votação, da reforma trabalhista. O deputado estadual Gilberto Palmares também é outro que está sempre na luta. Enfim, e semana passada o Diese esteve aqui com a gente para esclarecer um pouco como é que fica a nossa vida com essa história do negociado sobre o legislado. E hoje a gente teve esse prazer incrível de receber vocês da Casa da Moeda para explicar um pouco mais de que diabos são essas coisas que a gente está ouvindo aí do passaporte, o que é responsabilidade do trabalhador, o que não é, como é que está a coisa da nossa cédula de papel, né, o problema de produzir fora, aprendendo a coisa do selo rastreável, enfim, aprendendo a coisa da identidade, documento de identificação nacional, que eles querem, imagina, produzir na China, depois de 5 anos na Austrália, olha onde é que isso vai parar. Né? Então, e o pior é isso não ser fruto de um plebiscito, a gente não tem o direito de opinar, simplesmente vai passando e as pessoas não tomam nem conhecimento. Então, acho que um dos nossos serviços é esse. E quando a gente fala em democratização da comunicação, quando a gente fala em disputar os meios de comunicação, em que era necessário ter tido uma reforma, né, uma lei dos meios, eu acho que a gente tem que começar a rechear isso, tem que ter conteúdo. A gente tem que dizer o que a gente pensa que é uma democratização da comunicação. E é uma comunicação assim, em que todos e todas tenham voz e tenham vez. Então, muito obrigado pela participação de vocês hoje e muito obrigado para quem nos acompanhou durante toda a nossa apresentação de hoje. Estamos encerrando, voltamos dia 3 com o próximo tema, trabalho escravo. Se quiser já ir mandando pergunta, fique à vontade. Se quiser mandar sugestões de tema também, entra lá no site, na página do Facebook da CUT Rio e dá o seu recado. E boa noite a todos e todas, e somos fortes, somos CUT.